Uma coisa é certa sobre histórias. Não tem aquela série, aquele filme ou aquele livro especial que pra você nenhum supera. E o contato que você teve com essas histórias ficou de um jeito que nenhum outro foi igual. Enquanto isso, a gente vive numa época que é basicamente necessário a gente acompanhar tudo que está saindo. E eu te pergunto, quantos desses lançamentos que você só assistiu porque tá todo mundo falando ficaram com você, igual aquelas histórias especiais? Isso não é uma crítica sobre o consumo que tá em alta não, tá? Porque um filme que me fez sentir dessa forma que eu tô descrevendo no começo é um filme recente. E eu vi ele um dia desses. Foi Rivais, do Luca Guadagnino. Que eu não tinha, muitas expectativas quando eu fui assistir. Mas ele se tornou um dos meus filmes favoritos. Porque pra mim, nada supera assistir aquela sequência final. Nossa. E como que Rivais vai trabalhar essa evolução dentro do roteiro? Os principais pontos que eu observo são as tensões emocionais que ele coloca desde o início. E isso são as atrações que os personagens sentem uns pelos outros. Isso cria logo uma inquietação porque a gente quer ver eles fazerem alguma coisa sobre isso. Ainda tem a camada do tênis, né? Que é o tópico principal do filme, de certa forma. E a construção desse triângulo amoroso se dá enquanto a gente assiste partidas e frustrações dentro daquela quadra. Faz parecer que a gente está acompanhando um grande jogo. Isso é muito engraçado, porque assim, eu não sou uma pessoa que acompanha esportes. Mas vendo o filme eu consegui me sentir exatamente como um torcedor de futebol. A gente fica naquela expectativa para ver quem vai marcar o ponto final que vai determinar o futuro de tudo que a gente está acompanhando naquelas 2 horas. Quando a gente chega naquele momento do filme, a sensação é inexplicável. Porém, ela tem um nome e se chama catarse. A catarse é um conceito que surgiu lá na Grécia Antiga. Aristóteles definiu como uma purificação da alma ao assistirmos uma tragédia. E eu quero dizer tragédia, o gênero teatral, tá? A partir dessa ideia, um momento catártico vai ser entendido atualmente como uma liberação de sentimentos que estavam reprimidos, a partir de uma experiência, seja artística ou não. Mas aqui a gente quer focar no conceito de arte. Isso funciona tão bem, Rivais. Justamente pelo que eu descrevi da tensão que é criada pelo diretor. Todo o filme é focado em criar esse acúmulo que explode na sequência final. E essa liberação vai ser diferente para cada um, porque vai depender do quanto a gente se identifica com aquela obra, ou melhor, né? Vai depender da nossa bagagem cultural e emocional. Essa intensidade que a catarse proporciona é o que vai fazer uma história se tornar inesquecível pra gente. Agora dá pra entender mais ou menos as questões que eu tava falando lá no começo do vídeo. O importante não é a história ser um clássico cult ou ser mais um filme da Netflix, e sim o quanto ela nos faz sentir. Antes de avançar, eu quero destacar que isso não depende só da nossa identificação, porque se fosse assim, não existiriam qualidades artísticas, né? E como eu pontuei em Rivais, o roteiro sabe exatamente o que está fazendo. E outro roteiro que sabia o que estava fazendo era Stranger Things, na 4ª temporada, quando criou o Ed. Esse personagem eu marco até hoje porque ele consegue arrancar da gente esse sentimento de ter a liberdade de ser estranho, que é algo totalmente odioso quando se está na escola e a gente está buscando se encaixar em algum lugar. E como que isso vai se perder depois, né? Onde que deu tudo errado? Eu reassisti a 4ª temporada antes de assistir a 5ª e eu chorava em quase todos os episódios, porque não é só o Ed, é toda a construção conceitual que está acontecendo ali. Aí a gente chega no roteiro da 5ª temporada que só sabe ficar num lugar seguro. E isso contraria a ideia de catarse, que precisa criar uma tensão a ser liberada. Aqui eu também não estou criticando histórias que são feitas por puro entretenimento, porque até essa categoria de histórias cria esse incômodo que a arte é conhecida por criar. E eu dou 2 exemplos clássicos: As Patricinhas de Beverly Hills e Meninas Malvadas. São filmes de comédia. E mesmo assim,
eles não esquecem a necessidade de construir essa tensão que incomoda a gente e, ao mesmo tempo, é a responsável por fazer com que a gente não largue o filme até o final. Assim, eu não quero ser totalmente pessimista sobre a arte na contemporaneidade. Eu sei que às vezes ela é só um ruído de fundo, enquanto as pessoas estão fazendo outras coisas. Só que mesmo assim, tem aquelas histórias que fazem a gente parar quando tá passando na frente da televisão e ficar ali por alguns minutos, sendo que a gente tem outras coisas para fazer. É como numa partida de tênis, quando a intensidade entre os jogadores se torna tão irresistível que a gente só consegue ficar, sabe, observando enquanto a bola vai de um lado pro outro e a gente fica naquela transe. Mesmo que seja mais difícil encontrar esse tipo de história no meio de tantas que saem hoje em dia, essas obras que evocam sentimentos profundos em nós, elas vão conseguir quebrar o algoritmo e encontrar quem mais precisa delas. É por isso que é tão bom ser totalmente destruído por uma história. Sabe, chorar mesmo, sentir raiva, ou só ficar sorrindo pra tela depois que os créditos começam a subir.